Boa noite, mulheres maravilhosas. Muito obrigada por você nos receber mais uma vez na sua casa. E se você porventura não estiver na sua casa, estiver no hospital, estiver em algum lugar que está desconfortável nesse momento, eu quero pedir a você que você descanse no Senhor, espera nele, que o Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida, tá bom? Descansa, calma, vai passar. A leve e momentânea luta que nós estamos vivendo não chega perto da glória que a nós é de ser revelada. E a chave que eu quero deixar para você, querida, é: seus inimigos decidem sua promoção. Você pode falar assim: cara, que inimigo que se levantou, cara, que gigante é esse, cara, o que é isso? Saiba que o seu inimigo decide a sua promoção. Davi enfrentou um leão, foi promovido a um urso. Davi enfrentou um urso, foi promovido a Golias. Só que depois de Golias veio o reinado. Ele se tornou rei de Israel. Então, minha amada, a luta pode estar muito grande, mas se você guerrear essa luta com as armas certas, em Deus, essa luta vai promover você. Essa luta vai levar você direto para a tua vitória. E eu vou dizer para você uma coisa: as bênçãos do Senhor, elas são incontáveis. Incontáveis. Então saiba disso. Não murmura da guerra que você está vivendo, não. Não murmura, não. Olhe para essa guerra, analise, peça a Deus sabedoria e parta para cima. E quanto maior o gigante, maior o tombo dele. E quanto maior o gigante, maior a tua vitória. Coloque um sorriso nos seus lábios e vá à luta. Ah, só não esquece de uma coisa: uma boa ferramenta é criar calo no joelho. A nossa ferramenta principal se chama oração. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você escuta o que Ele quer falar com você. Não tem como um ficar sem o outro, tá bom? Fica a dica. Também vou te pedir para você compartilhar essa live. Vou pedir para você se inscrever no canal e para você não se esquecer de orar por nós. O movimento Essas Mulheres Maravilhosas precisa muito das suas orações. E nessa noite, de maneira muito especial, Deus nos trouxe uma mulher muito incrível. Essa mulher, ela faz muita coisa, gente. Ela faz muita coisa. Além de ser linda, 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 ela é uma empreendedora que empreende na ótica, na parte de ótica. Ela é uma empreendedora que ela é terapeuta emocional. E ela é nada mais, nada menos do que a nossa querida pastora Sônia. Prazer. Querida, obrigada por você estar aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, tá bom? Eu que agradeço, é uma honra estar com você, Luísa. Você é um exemplo de mulher de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher que já venceu tantas batalhas, né? Para mim é uma honra estar aqui, tenha convicção do que ele fala. Minha amada, obrigada, querida. Pastora Sônia, pode se apresentar? Eu já apresentei um pouquinho, mas me fala assim, pode contar de onde você é? Fica bem à vontade. Ok. Falar, né, das outras pessoas é muito fácil. Quando a gente vem falar de nós, né, a gente tem que ir lá na raiz, né? Como que você começou? A minha história, Luísa, eu não nasci em berço evangélico, né? Ah, você não era evangélica, não? Não. Eu vim de uma religião afro, né? Eu era da Umbanda. Da Umbanda? Da Umbanda. Meu pai também era da Umbanda. Olha eu fazendo bagunça aqui, gente. Ao vivo é assim mesmo. Mas eu nasci, né, num berço espírita, onde meu pai e minha mãe levou os oito filhos, né? São comigo 8 filhos, né? Isso. E todo esse processo de infância, adolescência, juventude foi envolvido nessa religião, né? Entendi. Então as minhas raízes, elas foram profundas. A minha fé nessa religião foi muito profunda, né? Ao ponto de eu, assim, gostar. Eu gostava da minha religião. Né, crescendo já moça, eu me identificava com aquela religião. Entendi. Quando cheguei à minha idade jovem, né, eu comecei a ter alguns problemas, né? Existia uma entidade, segundo a minha religião, que me acompanhava, né?
Vou falar aqui, né? Para falar Isso, tudo, né? pode, a pombagira, né? Sim. Então, entendendo que aquela entidade me seguia, eu era muito perseguida por homens, né? Tão bonita como sou até hoje, né? Imagina essa mulher aqui aos seus 15, 17, 20 anos, né? Então existia não só a beleza de uma mulher normal, mas também a perseguição daquela entidade, né? Então quando entrei na juventude, as coisas ficaram bem difíceis para mim. Ficaram assim, houve uma pressão muito grande por parte da minha religião, porque essa perseguição me fazia mal. Apesar de seguir a religião, meu coração era muito puro, assim como Davi, né? Tinha um coração muito bom, muito puro, e eu não entendia aquela perseguição, aquilo começou a não me fazer bem. E eu perguntava à minha mãe o que acontecia com aquela perseguição daqueles homens, né? No ônibus, voltava do meu trabalho, os homens encostavam em mim, né? Eu andava em Niterói, eu vim de Niterói, né? Os homens me perseguiam até o meu local de trabalho, e aquilo começou a me fazer muito mal. Até que um belo dia, resumindo, né? Um pai de santo, ao me atender, ele disse, né? Eu comecei a ter um movimento estranho, e a pessoa que estava com ele perguntou qual é a entidade que está baixando nela, né? E ele disse: nenhuma, essa mulher não faz parte desse povo. Olha! Quando eu ouvi aquilo, eu entrei em choque, porque como assim? Como assim? Desde criança eu fazia parte daquela religião, como que eu não faço parte, né? Exato. E eu ouvi aquilo, ficou no meu coração. A partir daquele momento, uma porta se abre. Se eu não faço parte desse povo, qual é o povo que eu faço parte? E aí no meu local de trabalho eu comecei a observar que tinha uma moça, né, cristã, que ela estava indo para a igreja durante a semana, e eu perguntei: qual é o dia do culto que você vai para a sua igreja? Aí ela foi e me disse, falei: se você me leva. Só que eu era uma menina do mundo, né? Usava umas sainhas curtas, né? Fumava, né? E ela não deu trela para mim. Sabe aquele crente que julga, né? Olha assim pro corpo da pessoa, pro jeito, pra atitude que a pessoa tem, e não dá nada, né? Que nós não sejamos esse cristão, né? Que a gente possa realmente dar oportunidade às pessoas que não são cristãs, que são de outra religião, que querem conhecer o nosso Deus, né? E ela não me chamou. Ela não me chamando, o que eu fiz? Muito curiosa, né, com aquela porta que o Senhor já tinha aberto através daquela palavra daquele pai de santo, eu me disponibilizei a ficar na minha porta, com a minha senha curtinha, com a minha bolsinha, com o meu cigarrinho, igual uma periguetezinha, né? Ali eu estava aguardando a oportunidade para ir naquela igreja. E lá eu fui para a igreja com aquela colega de trabalho. Quando lá cheguei, estava tendo uma campanha. Nessa campanha eles pediam a sua carteira de cigarro. E eu fumava o cigarro Calton. O cigarro Calton é aquele cigarro de filtro branco, era um dos mais caros da época, né? E eu falei bem assim: eu não vou dar esse cigarro, meu cigarro é caro, eu vou entregar. E eu não entreguei, mas eu fiquei, todo o culto eu participei, não aconteceu nada. Insistentemente, no outra semana lá eu estava, toda bonitinha, esperando a minha colega de trabalho para visitar essa igreja novamente. Quando lá cheguei, a campanha do cigarro, e eu falei assim: dessa vez eu vou entregar e vou ver o que vai acontecer. E eu entreguei. Assim que eu entreguei, Luísa, eu manifestei. E ali comecei todo o meu processo de libertação. Foi muito doloroso, foi muito vergonhoso, né? Foi humilhante, né? Eu muito branquinha, eu saía toda machucada, pulseira, perdia brinquinho, perdia colar. Então, para uma jovem, foi muito humilhante. Mas você não desistiu? Não desisti. Não, eu estava convicta que existia alguma coisa para mim. Você queria achar seu povo. Eu queria achar o meu povo. E ali era uma tentativa para eu entender o que estava acontecendo. E eu me permiti viver todo o processo de libertação. Mesmo sendo doloroso, eu ali permaneci. Fui liberta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Me batizei, entendi verdadeiramente o que é o Evangelho. Só que como eu vim da outra religião, eu tinha uma base muito grande, né, da Umbanda, do Espiritismo, do que era viver nas trevas. E aí o que eu fiz? Me aprofundei no Evangelho. Fiz 5 anos de seminário teológico, fiz batalha espiritual com a Neuza Etioca, né? Conheci profundamente o Evangelho e dali por diante não abri mão mais
desse Jesus maravilhoso. E aí começa a minha história, porque eu não tenho pai, mãe e 7 irmãos que são espírita. Como que eu faria agora? E agora? Agora começa a luta, Luísa. Será que eu desisto? Será que eu deixo aquela família de lado? Não. Aí vai uma experiência para os cristãos. Quando você aceita Jesus, você não precisa ficar somente com Jesus para você. Não seja egoísta. Compartilha com os seus, né? E assim eu comecei a compartilhar. De que forma? Não muito no ouvido dos meus familiares, mas com o comportamento. Mudei minhas vestes, meu comportamento, minha forma de falar, e todos viram a transformação que Jesus fez na minha vida. E ainda em vida, o meu paizinho, eu pude vê-lo lendo a Bíblia. Aleluia. A minha mãe se batizou. Eu ganhei meus 7 irmãos para Jesus. Toda a minha família são cristãos. Eu já tenho na minha família pastores. Eu não sou a primeira. Antes de mim já vieram outros, né? Então Deus transformou uma família que era espírita numa família cristã, e verdadeiramente eu pude dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. Então eu não comecei a pastorear depois que fui levantada pastora. Eu comecei a pastorear dentro da minha casa. Ganhei meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos para Jesus. Então essa é a minha história, da onde eu vim, né? Menina, que coisa tremenda! Eu carrego essa honra. E a terapia emocional entrou aonde? Ser terapeuta emocional entrou quando? Foi nesse movimento? Não. Aí eu tive toda uma trajetória, né, de dedicação ao Evangelho, de conhecer mesmo toda a estrutura, de servir o reino com excelência. Só que eu sempre fui apaixonada pela humanidade, pela criação, né? Augusto Cury foi um dos homens que me inspirou muito no que diz respeito à saúde emocional. Então eu sempre estudei, sempre procurei conhecer, eu atuei também na área de seminário, né? Então eu sempre apliquei os estudos através do conhecimento com Augusto Cury. Então tudo isso já estava dentro de mim. E a partir daquele momento, no ano de 2020, para ser assim, mais precisa, eu comecei a ver que o povo estava sendo muito atacado, né? Nós tivemos assim, os transtornos, as doenças na área emocional, ela aumentou de uma forma terrível. E fiquei muito preocupada com isso. A partir daquele momento eu falei com meu esposo, eu vou me aperfeiçoar, eu vou me dedicar e vou me preparar mais, não só para mim, para que eu tenha saúde emocional, para que eu tenha esse controle para mim, mas para vocês da casa e também para os meus irmãos, né? O cristão tem que ter essa visão. Não podemos ser egoístas, né? Pensar em, eu vou ter dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou empreender para ter muito, mas é para o seu próximo, é para ajudar o seu próximo. E aí eu me formei, né? Só que preparei, já tenho uma sala para atendimento, esse é o ano para eu iniciar o atendimento. Você vai atender no SEI? Aonde é? Não, eu já tenho a minha sala. Na verdade, vamos lá. É porque ela é pastora do SEI, amados. É por isso que eu falei do SEI. Sim, no SEI eu já faço o atendimento, isso, né? Pastoral. Pastoral, sou o aconselhamento, eu faço atendimento toda quinta-feira, né? Pego na parte da tarde e vou até a noite, né? Como eu tenho uma ótica, né, no centro mesmo, em frente à Praça Porto Rocha, eu tenho a ótica na frente e atrás eu tenho já a minha sala de atendimento, né? Então ali eu já começo a fazer o meu atendimento terapêutico. E a sua ótica é ali na Praça Porto Rocha? É no edifício central, número 37, sala 405. A minha ótica fica no prédio, né? Não é em loja. Entendi. Apesar que eu tenho uma outra ótica, que é a Farol, que fica também ali no centro também. A Farol já é uma loja. Amados, na rua. Todos os endereços da pastora Sônia, todas as suas redes, como encontrá-la, vai estar tudo aqui, ó, vai estar na bio, que você clica lá e já cai direto no WhatsApp da pastora. A gente tem uma dinâmica boa nisso, só clica na bio, cai direto no seu WhatsApp. Vamos fazer o seguinte, quem participar, tá, dessa programação hoje, e me procurar
e dizer que estava aqui participando junto com a Luísa, eu vou dar um precinho bem pequenininho no óculos lá da Ótica Cairóis. É só me procurar através do endereço que ela vai dar aqui. E digo mais, o primeiro que procurar, eu vou dar um óculos de sol de graça. Só para abençoar. Ah, que bênção! Então vai ser um prazer, vai ser um prazer. Que bênção. Tá tudo aqui, tá aparecendo aí agora, tá bom? É só entrar em contato, é só clicar na bio. E é isso, é curtir muito esse encontro, é divulgar, é compartilhar, porque depoimentos assim muda a história, muda a história. E a família? Você é casada? Sou casada há 30 anos, né? Apaixonada pelo meu esposo. Meu esposo é o Edno Klein, ele também é um pastor, né? Tenho a Rebeca, de 25 anos, que casou o ano passado, é uma missionária também. O Renan, de 18 anos, que é um apaixonado por projetos. Eu tenho uma identificação assim, muito forte com você com relação a essa questão social. Eu sou extremamente apaixonada. Quando eu vim aqui para Cabo Frio, logo que eu cheguei no centro evangelístico, o que me chamou muito a atenção foram os projetos. Logo que eu cheguei, eu entrei no Restaurante Graça. Comecei a me envolver. O Restaurante Graça é um projeto que nós temos, alimentamos moradores em situação de rua, né, de segunda a sexta. E me identifiquei muito com aquele projeto. E quando eu comecei a me envolver no projeto, eu logo levei quem? O meu filho. Porque esse é o papel das mães, né? Trazer os seus filhos para conhecer o que é verdadeiramente uma igreja, né? Não é a igreja de 4 paredes, né, amada? Não é. A gente tem essa visão e os meus filhos, eles têm uma visão totalmente aberta. O nosso púlpito é o mundo. É o mundo, é verdade. A gente não precisa, né? Não precisa ficar preso, não. É uma coisa necessária para mim me alimentar, para eu ter comunhão, para eu me curar, para o pastor tirar os carrapichos, mas na hora de resgatar o meu púlpito, o seu púlpito é o mundo. É o mundo, isso é uma verdade. E eu trouxe essa visão para dentro da minha casa. E com esse projeto, eu estava lembrando isso hoje, do Restaurante Graça, como que são os gatilhos, né? Como eu trabalho nessa área emocional, os gatilhos que tem o negativo, mas também tem um positivo. E quando eu comecei a me envolver no Restaurante Graça, trabalhando com os moradores em situação de rua, logo levei meu filho, então ele saía da escola e ia para lá almoçar com a gente, né? E algo que me aconteceu assim, que muito mexeu comigo, porque a gente entende que moradores em situação de rua, eles têm o quê? Fome. É fome, né? Então vamos dar o quê? Alimento para ele. E como eles assim, acabam se identificando muito conosco, né? E um belo dia, numa sexta-feira, eu fazia uma escala com o pastor Eduardo, né? Era uma sexta eu ministrava e a outra ele, né? E naquela sexta-feira que eu fui, era o meu dia de ministrar, chegou um morador em situação de rua, né? Pós a ministração, e falou assim para mim: eu sabia que a senhora estaria aqui. Aí eu falei assim: mas assim, como você sabia? Eu falei assim: Deus falou no meu coração. Olha, ele já tem contato com Deus, né? Olha que coisa linda. Coisa linda. Aí ele falou assim: eu quero conversar contigo sobre um problema sério da minha vida. Aí eu falei assim: claro, e eu dou total atenção, sabe? Um carinho, amor, respeito muito grande por eles. E eu não sabia, olha o detalhe, eu não sabia que amor é esse que eu tinha tão forte por eles. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, eu amo tanto eles, tanto, mas eu sei, Pai, que eu tenho essa sensibilidade, mas de onde vem esse amor? Olha como é que a gente descobre de onde vem esse amor. E nesse dia eu parei para dar atenção e ele começou a contar. Ele se apaixonou por uma moradora em situação de rua que engravidou e ele queria assumir a criança daquela mulher. E ele dizia para mim: como fazer isso? E eu falei assim: para onde você vai levar essa mulher? E comecei a pedir a ele: traz ela aqui pra gente cuidar dela, pra gente fazer um chá de bebê e tudo mais, né? E ele, assim, com entendimento, né? Vamos dizer assim, com pouco entendimento, sem saber como levar, o que fazer, onde a menina vai ter filho, né? O que ele queria? Olha o coração desse homem. Ele queria cuidar daquela criança e daquela mulher. E eu dei total atenção para ele nesse sentido. Não acabamos de conversar, ele muito, né, querendo saber como fazer e tal. Aí o pastor falou assim: Sônia, libera ele, porque já está no final da alimentação. Aí eu falei assim: querido, vai almoçar,
logo depois eu te dou atenção. Aí ele falou para mim, olha gente, que coisa linda, não é só de alimento que o morador em situação de rua precisa, isso é qualquer ser humano. Ele falou assim, mais importante, aí segurou minha mão, do que um prato de comida, é a atenção que você está dando para mim. Olha, se acabar a comida, não tem problema, eu volto amanhã, mas a sua atenção eu não vou perder. Gente, que coisa eu achei tremenda. aquilo tão forte. Forte mesmo. Você vê a sensibilidade Forte de um ser mesmo. humano. Não é só um prato de comida. Não é. Não é. Nós precisamos dar atenção, sabe? É. As pessoas são carentes de acolhimento, de amor. Isso aqui, ó, é muito importante. É. Só você emprestar para alguém que está carente, está precisando, né, de falar, de compartilhar o problema. O problema de morador em situação de rua não é problema? Claro que é. O problema dele é muito maior do que o seu, porque eles não têm aonde ter solução. Então você precisa dar atenção. E ele marcou muito a minha vida. Logo depois, eu precisei parar de servir ao projeto por conta da minha atividade profissional. E eu comecei a me sentir muito mal em minha casa. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ir. E eu falei, Senhor, que amor é esse que eu tenho por esses homens, por esse povo, por essas mulheres, né? Esse povo em situação de moradores em situação de rua. E ele foi falar, me lembrou. Sabe de onde vem a origem? Do meu pai. Do seu pai? Meu pai ele tinha pontos de feira, né? Vocês devem lembrar as feiras de antigamente, né? Aquelas ruas fechadas, né? Meu pai era feirante. E meu pai dava oportunidade para quem, Luísa? Para trabalhar com eles. Morador em situação de rua. Exatamente. Gente. E olha o que o Espírito Santo de Deus me lembrou. Meu pai pegava, atendia eles na varanda da minha casa era muito grande, então tinham várias janelas. E eu era muito pequenininha. E meu pai não deixava a gente estar presente no momento do pagamento, né? Então meu pai fazia o pagamento para eles e dava uma caixa de frutas, aquelas caixas de madeira fechadinha, com frutinhas, uva, laranja, banana, seja, dava. E meu pai não era cristão na época, né? Então tinha aquela comunicação bem rude com eles, né? Olha, eu vou te pagar, mas você não vai gastar com cachaça. Aí falava umas coisinhas lá para ele, né? E eu ficava aonde nessa história? Eu ficava na janelinha, olhando aquela ação linda do meu pai. Eu achava admirável aquilo. E quando ele saiu, eu seguia pela janela. Ainda pequenininha, ficava olhando para eles. E eles olhavam para mim com um olhar de amor, com respeito, porque eles amavam meu pai. E aí a oportunidade que eu tinha, minha mãe ia à feira, ia fazer as compras dela, e eu pedia, mãe, me deixa ficar com meu pai. Aonde eu ficava? Perto deles. Eles lá trabalhando com meu pai, aquela coisa toda. Então a minha identificação não era somente o amor que Jesus colocou no meu coração pela vida deles, é pelo que meu pai plantou, te ensinou. Me ensinou. Então o que eu tiro de proveito? Como é importante nós, pais, deixarmos exemplos para os nossos filhos. Menina, que coisa linda. Isso é muito, muito importante. Eu me lembrei desse detalhe hoje, quando eu estava pensando em estar com você. Pastora, tremendo. E olha o que acontece. Os meus filhos têm as mesmas características. Olha. Meu filho hoje, ele serve no projeto que nós temos do Terra Fértil, que fica aqui na comunidade. Meu filho vai para lá, para cuidar das crianças, para alimentá-los, para ministrar para eles. E o coração do meu filho é igualzinho ao meu. Mas o que eu fiz? Eu levei eles também. Então o que eu deixo para os pais, vocês pais, dê o exemplo para os seus filhos, não somente com uma palavra, mas com ações. Pratique o bem para o próximo, pratique o bem dentro da sua casa, tenha uma família estruturada, mas deixa legado para o seu pai, para os seus filhos. A minha mãe me deixou um excelente legado. Aí você fala assim, como assim? O espiritismo te levou às trevas? Uma vez me convidaram para fazer uma live, a Carlinha do pastor Rafael Lemos, né? E o tema era, qual o legado que a sua mãe deixou? E eu fui falar com o Senhor, qual o legado que a minha mãe deixou, além desse amor lindo, né? Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Aí o Senhor falou assim, ela te levou até as trevas e te fortaleceu. E aí me veio a lembrança, eu ainda pequenininha, assim, minha mãe segurando a minha mão
e me levando nos centros, nos lugares, né, escuros, onde tinha as trevas. E hoje eu não troco a experiência que eu tive com as trevas com ninguém. Exatamente. Porque eu sou muito mais forte. Eu sei lidar com esse outro lado, porque o mundo físico, ele não se separa do mundo espiritual. Verdade. E eu tenho conhecimento do mundo, né, das trevas, né? É até uma vantagem muito grande ter esse conhecimento. Muito uma vantagem mesmo. muito grande. Então eu louvo a Deus pelo legado que os meus pais me deixaram, mesmo na ignorância, me levaram para o lugar errado, né? Mas hoje eu sou uma mulher muito forte, nesse sentido de entender verdadeiramente as artimanhas de Satanás, né? E conhecendo o Evangelho através de Jesus, apaixonada por Cristo. Então eu posso ter esse outro lado também, de instruir as pessoas, né? Como lidar com a ação do inimigo, né? Essa oportunidade, porque foi uma oportunidade, e assim, você fez as escolhas certas, você aproveitou toda essa situação quando aquela porta abriu. Você não faz parte desse povo. Quem é meu povo ficou dentro de você e você não desistiu. Não. Eu fui atrás. Você foi atrás de quem era seu povo. Sua história é tremenda, pastora. E eu louvo a Deus porque naquele momento foi o próprio Deus, né, que permitiu aquele pai de santo falar que eu não fazia parte daquele povo. É verdade. Né? E também ele colocou no meu coração, né, o desejo de procurar. E eu fui atrás. E eu fui atrás. Porque eu sempre compartilho isso. A palavra de Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu fico imaginando esse momento, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Saiu um pouquinho de Jesus, saiu um pouquinho do Espírito Santo, saiu um pouquinho de Deus e criou o Espírito do homem. Esse Espírito que está dentro de nós, ele anseia pelo céu. Ele viveu no céu. Ele anseia estar de volta na casa do Pai. Verdade. Ele pertence aos céus, esse Espírito. A alma é você olhando para cá, é a sua decisão de nos ouvir, é a sua alma. E a carne é isso aqui, que o tempo todo vai querer as coisas do mundo. Então são 3 forças dentro de você, na verdade 2 forças dentro de você lutando pela tua alma. O Espírito, que é de Deus, e a carne, que é da terra. E esse Espírito que é de Deus, que está dentro de você, que talvez ele esteja momentaneamente, vou chamar de dormindo, ele tem saudade do céu. E tem hora que ele vem à tona e ele começa a gritar como gritou dentro de você. Quem é o meu povo? Peraí, eu escutei dizendo que esse aqui não é meu povo. Quem é o meu povo? Quem gritou dentro dela foi o Espírito de Deus. É verdade. Porque você vê, o índio não sabe de nada, mas ele adora a árvore. Sim. Porque ele tem saudade do céu, ele precisa sentir alguma coisa espiritual. Isso está dentro da gente. Isso está dentro da gente. E quando nós morrermos, o que vai acontecer? O corpo volta para o pó, porque do pó ele veio. O espírito volta para Deus, porque a Deus pertence. Volta para o céu. E a alma? Essa é que vai ter que dar conta a Deus. É verdade. E tem o Jeremias 29:11 diz, né? Eu é quem sei os pensamentos que tenho a seu respeito, é pensamento de paz e não de guerra. Isso. Quando nós entendemos que os pensamentos de Deus para conosco é algo extraordinário, nós nos disponibilizamos para que Ele venha trilhar esse caminho. Isso. Né? E você falou algo muito interessante. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é o centro das emoções. É ali que ficam as dores, né? Os sentimentos de mágoa, de tristeza, decepção, frustração. E é ali que nós precisamos tratar. Por isso que quando você faz um atendimento na área terapêutica, você procura conhecer um pouquinho do sentimento das pessoas. Porque são gatilhos que vêm de algo que aconteceu muitas das vezes na infância. Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram, né, abuso sexual. Isso. Meu Deus, hoje nós temos muitas pessoas que não tiveram coragem, quando criança, né, compartilhar que ela foi abusada sexualmente. E hoje, com seus 30, 40 anos, estão tendo liberdade de falar de um assunto que lá atrás eles não tinham condições de falar. É verdade. E aí você entra com um tratamento a qual eles entendem que mesmo naquele momento de dor, Deus ali estava.
E o nosso inconsciente, Luísa, ele é atemporal, ele não tem tempo. Aí eu digo assim, a ciência diz isso, né? E aí eu digo assim, mas o meu Deus também é atemporal. Ele é. Ele também é atemporal. Então ele está presente naquele momento de dor. Exato. Ele só está aguardando o tempo para ele trazer a cura. É verdade. Né? E ele usa as ferramentas de uma terapia, de uma psicologia, de um psiquiatra, de um psicanalista, né? Dentro desse conceito da mente, existe o cuidado. Nós já estamos quase terminando, mas porque tá bom demais, aí tá difícil de parar. Eu já vi pessoas sendo libertas, a começar em mim, no meio de um louvor. Foi arremetida àquela situação, e naquela situação, aquele louvor, como você falou, é temporal, trouxe a libertação para aquele momento. Acredito. Né? Eu fui curada através de Mateus 6,6. Eu amo aquele momento com o Espírito Santo. Eu tomo café com o Espírito Santo. O Espírito Santo é meu amigo, meu companheiro. Então, por mais conhecimento que você tem da ciência humana, nada se compara a esse lindo amigo que nós temos que faz essa cura. Sabe o que acontece, Luísa? As pessoas esquecem de lembrar que o Espírito Santo, ele está 24 horas com você. E é 0800, né? Ele não cobra nada. Eu fico doida quando eu penso, pastora, que tem um Deus que mora na terra. O nome dele é Espírito Santo, ele mora na terra. Isso aí. Ele está aqui, exatamente aqui. Alguém fala, onde está o seu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Amém? Mas ele mora na terra. A palavra diz isso. Jesus falou, eu vou para o Pai, deixo com vocês o Espírito Santo. Se eu não for, não tem como descer. Jesus foi, o Espírito desceu. E aonde é que ele está? No nosso meio. Aí alguém pergunta, né? Eu acho, se o Espírito Santo mora na terra e se Deus é tão bom, por que ele não ouve os gritos? Porque gritos vazios Deus não ouvirá. Deus não se manifesta pela nossa necessidade. Ele se manifesta pela nossa intimidade. Forte isso, né? Muito forte. É por conta da intimidade que há o manifestar, e não pela necessidade. Porque necessidade todo mundo passa. Mas por isso, Luísa, que eu não cesso de falar sobre o secreto. Secreto é a intimidade, o local de intimidade, onde você ali, você chora, você fala dos seus sentimentos, você põe para fora. Como que o Espírito Santo de Deus, eu tive uma situação que eu não vou entrar porque vai ficar longo, que eu precisava de cura. E eu tive uma crise. E eu procurei duas pessoas, procurei o meu pastor e procurei uma psicóloga amiga minha, que mora em Niterói. Nenhum dos dois puderam me atender. O meu amado pastor, ele ia tirar o catéter, né? Ele tinha feito uma cirurgia, então ele iria ficar internado. E ela ficou de me atender à noite, não pôde. E eu fui para o quarto, eu falei assim, não estou bem. Falei com o Espírito Santo, eu não estou bem. Aí ele falou assim, não consigo te entender. Você sempre me procurou um secreto porque tu procuras homens? Eu falei assim, me perdoa, mas vamos tratar aqui porque a coisa está feia pro meu lado. E ali eu comecei a abrir meu coração, fui colocando. Luísa, ele liberou meu coração de uma tal forma, de um sentimento tão ruim que eu estava sentindo, por um trauma muito forte a qual eu tive no passado, e ele me deu uma direção naquele momento no meu quarto. Eu conto isso um testemunho nós vamos ter o segundo com a pastora Sônia. Eu vou contar. Vamos ter. O que ele pediu? Faça uma aliança comigo e coloca 3 pedras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó, tá aqui, ó. 3 pedrinhas, ó. 3 pedrinhas. Pai, Filho e Espírito Santo. E escreva confiança e amor. Daqui por diante eu te levo para uma nova fase. A partir daquele momento, Luísa, da cura qual o Espírito Santo de Deus ministrou, não foi homem, não foi nenhum. O Espírito Santo. Eu fui para outra fase. Me liberei, o que tiveram que fazer, fizeram, eu entendi, foi tudo maravilhoso. Não usou nenhuma técnica humana. É o que você falou, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, continua fazendo. O problema é que, infelizmente, nós deixamos ele em segundo plano. Esse é o grande problema. Te dá uma dor de cabeça, o que você faz? Vai lá, pega um remedinho para dor de cabeça. Por que você não pega a sua mão, coloca aqui na sua mente e ministra cura sobre a sua vida? Espírito Santo de Deus,
Toca aqui. O que o Salmo diz? Ó minha alma, por que andas abatidas assim? Espera em Deus, confia nele. Como está doendo aqui, Luiz? Mãozinha aqui. Ó alma, por que andas abatida assim? Espera em Deus, confia nele. Eu ministro sobre a minha alma. Ah, Luísa, quantas experiências que já tive de sair leve do meu quarto. Falei assim, ufa, que peso. Se Deus é maravilhoso, Espírito Santo, amigo, companheiro, parceiro, né, minha amada? Muito bom falar Meu Deus, esse foi um bate-papo delicioso com a pastora Sônia. Vai ter segunda vez, vai ter segundo papo, vai ser um prazer. Porque tem assunto para mais de metro. Obrigada, pastora. Foi um prazer. Muito obrigada. Que bênção, que bênção. Amados, Deus abençoe. Uma noite de paz, de alegria, muita felicidade. E olha, busca o Espírito Santo. Ele mora na terra. Ele está aí do seu ladinho, tá bom? Beijo, queridos. Beijos.